Ele atira no vidro atrás dele e tenta avisar seus camaradas sobre a próxima bomba. Mas quando ele tenta escapar, os soldados o matam a tiros com o coração pesado. Kak pede antecedência para lançar ataques. O filme começa com Eun Chul-woo, um ex-norte, agente das forças especiais coreanas que se tornou um viciado em comprar um narcótico. Ao entrar no quarto, ele pensa que a polícia o está prendendo. Em vez disso, ele vê seu comandante anterior, chefe, diretor, retomado do Reconnaissance General Biho. Falha mostra a ele fotos de Kim Do-in-pak, Gang-dong e acredita. Eles estão tramando alguma coisa, pensando que é um golpe de estado. Ele diz que tentou reunir algumas informações e descobriu que os dois estiveram em contato com Hell e Shin, da segurança do estado, para vendê-los aos chineses. Ele diz que o problema é que os dois estão bloqueando o acesso ao grande líder, e por causa disso ele não pode relatar a situação a ele. Portanto, ele não tem escolha a não ser se livrar deles para poder reportar-se ao grande líder. Eun pergunta por que não os agentes em campo, e ele diz que Pak tem o comando da Guarda Suprema, e Kim tem tropas de segurança do estado. Portanto, se um dos seus agentes não conseguir matá-los, haverá guerra. Jin diz a ele que se ele cumprir a missão, ele se tornará um herói, que salva o país de um golpe. Sua família receberá o respeito e o privilégio que acompanham isso. Depois de ouvir isso, ele aceita a missão. Em Pyongyang, Eun matou Kim Il-hyo. A notícia chega aos chineses e Ali, um coreano de etnia encarregado do governo coreano, ramo da segurança estatal da China, informa a Kak que a última informação que obteve de Ryu está lá. Haverá expurgos massivos na Coreia do Norte, então ele acha que o acidente faz parte disso. No dia seguinte, Kak informa Lee, o atual presidente do News. Ele ouviu de Lee. Ele diz que parece que as lutas pelo poder no norte se agravaram. No entanto, quando Kak pergunta se ele informará Kim, Lee quer manter a informação privada, dizendo que eventualmente descobrirá. À noite, Eun come com sua família. Ele conta para sua filha Yang que ela é adorável, inteligente e tira boas notas. Mas ele a lembra de não ouvir nenhuma música sul-coreana. Entretanto, Yang perguntou se ele tinha ouvido falar de G-Dragon. Mas ele está dizendo a ela que ouvir música do sul poderia fazer com que todos morressem. Mais tarde naquela noite, depois de colocar Yungto na cama, ele dá o dinheiro para sua esposa. Ele diz que lhe deram uma missão novamente e que ela Eun será enviado em breve à embaixada em Cuba. Quando Eun está prestes a sair, Yang corre até ele para se despedir. Ele então parte para a região industrial de Kaesong para terminar sua missão. No dia seguinte, os militares chegam à cidade. Enquanto isso, Park presta homenagem ao camarada caído e ordena para lançar o plano. Muitos funcionários norte-coreanos infiltram-se no sul através de um túnel subterrâneo. Eles se disfarçaram de soldados do exército ROK e roubaram um bombardeiro de aço. Por outro lado, Taeyeon é notificada de que o grande líder foi atrás de Kaesong. Ele mesmo, e Park mobilizou todo o comando da Guarda Suprema. Quando perguntado onde Park está, o soldado diz que está em Pyongyang. Ele procura no público em Kaesong, mas precisa de ajuda para encontrar Park. E apenas o grande líder e os chineses estão presentes. Ele tenta avisar o comandante, mas não recebe nenhum sinal. De volta a Pyongyang, os homens de Park matam os funcionários do governo e iniciam o golpe. De repente, o foguete lançador lança bomba de chuva de aço, matando multidões em Kaesong. Os Estados Unidos veem isso e destroem o lançador, mas o norte consegue lançar outra bomba em Kaesong antes de ser destruído. A casa sobrevive ao primeiro bombardeio e quase é atingida no segundo. Ele então sai de sua localização e vê como um faminto por poder Pak-man. Seu povo esteja no comando. Os danos são enormes tanto para o norte como para os chineses. Além disso, os homens de Park garantem que não haja sobreviventes e planejam culpar os americanos pelo incidente enquanto ocorre um tiroteio. Duas estudantes. Felizmente, resgate o grande líder gravemente ferido em uma van de uma empresa de brinquedos. Contudo, os chineses lotam a fronteira e o grande líder sangra muito. Felizmente, o embaixador chinês chamaram os oficiais do norte e eles abriram o portão da fronteira. Porém, o lugar se transforma em um campo de batalha entre os rebeldes e os oficiais logo após a chegada dos homens de Park. Enquanto isso, na Casa Azul, o titular presidente lhe dá as boas-vindas ao recém-eleito presidente Kim. De repente, Park vem avisar aos dois presidentes que um MRC dos Estados Unidos, a segunda divisão do exército, desapareceu ao amanhecer há cerca de 20 minutos. O MRC apreendido disparou 2 bombas de chuva de aço contra Kaesong. Ele diz que o Rock cortou os Estados Unidos. O Combined Forces Command quer que eles emitam DEFCON 3. Enquanto isso, Kvakar chega e os interrompe. Ele diz que o Ministério das Relações Exteriores da China pediu-lhes que deixassem seu povo entrar em Kaesong através do escritório de trânsito intercoreano para o seu país, com o qual concordaram. Finalmente, Eun e as meninas entram no sul com segurança depois que o portão é aberto. Mais tarde naquela noite, Kak se encontra com a chefe da estação da CIA, Joanne Martin, que isenta os Estados Unidos da responsabilidade pelo incidente. Ele pergunta como ela poderia vincular o fato à imprensa sem consultá-los primeiro. E ela diz que os Estados Unidos estão preocupados que o norte possa declarar guerra contra o sul devido à mudança de controle. Eles
trazem o grande líder para uma clínica à noite para salvá-lo. No entanto, o médico diz que eles estão fechados durante o dia e acaba sendo um ginecologista que não pode ficar com ele. Ele a ameaça e ela relutantemente trata o ferimento do grande líder. Ela o salvou com uma doação de sangue de uma das meninas, mas ela não consegue acertar uma bala perto do cérebro dele. Então Ian liga para Taeyeon, dizendo que eles foram bombardeados e o comando da guarda foi baleado uns aos outros. Ao ser pego, descobre que o grande líder ainda está vivo com Eoin. Ele diz a ele para ficar com ele. Proteja-o a todo custo e espere que seus homens cheguem. Mais tarde, o norte vem resgatar o grande líder. Infelizmente, quando ele os nota, eles são os rebeldes. Então ele instrui o médico e as duas meninas a entrarem com o grande líder. Eon os mata com um bisturi. E quando outro rebelde entra na sala, ele luta com Young. Eles lutam por um bom tempo, mas ele consegue quebrar o pescoço. Então Eon e os outros deixam a clínica com o rebelde sobrevivente em seu encalço. Uma bala atinge uma das garotas que protegiam o grande líder e ela sangra muito. Vendo a condição, o médico diz a Young para levá-la a um grande hospital, mas ele diz que ela deve encontrar um lugar para tratá-lo secretamente. Então ela liga para a amiga. Sui Young camina. Esposa divorciada Sui Young tenta tratá-la, mas já é tarde demais. Ao mesmo tempo, Young, que está em outra sala, aproveita a oportunidade para se injetar entorpecentes. Enquanto isso, Kak é notificado sobre o tiroteio perto da fronteira e lembra da amiga de Suyun. Ele imediatamente liga para Suyun, mas ela não atende. Então ele liga para a filha e descobre que ela está com um médico. Ele então diz ao colega que irá à clínica de Southfield e quer que ele ligue para ele depois de uma hora. Se o telefone dele estiver desligado ou não atender, ele quer que ele envie as forças especiais imediatamente. Eu o liga aos sul-coreanos quando ele chega lá. No entanto, as forças especiais sul-coreanas logo detiveram seus próprios. Relógio revela sua identidade e tenta negociar com Young, pois ambos querem para salvar o grande líder de impedir a guerra entre o Norte e o Sul. Mas o Norte declarou guerra aos Estados Unidos, e o Sul, levando o presidente, iria declarar a lei marcial no Sul. Então o informante do Sul veio salvar Kak na Casa Azul. Os Estados Unidos aconselham o Sul a declarar guerra, para evitar danos adicionais ao país. Felizmente, antes que o presidente lhe tome uma decisão, Kak informa que tem o grande líder na clínica. Kak recebe uma caixa com coisas que seus homens encontraram no local: o uniforme militar e os chocolates. Quando ele encontrar o relógio do grande líder, ele pede ao colega para enviá-lo ao laboratório forense digital. Enquanto isso, as forças especiais levam Eun e a garota. Eles os enviaram para um teste de polígrafo, onde veem que os resultados dizem que tudo o que ele está dizendo é verdade e que a garota não sabe de nada. Mais tarde, ele é informado que Byung-jin vazou a informação sobre ele ter conseguido o grande líder enquanto o trazia. Seu colega diz que quem está no norte virá confirmar pessoalmente e conversar. Após a conversa, ele visita Young com um hambúrguer. Ele diz a ele que viu no relatório de investigação que ele também é um troll. E o Eio. Então talvez eles estivessem destinados a se cruzar. Apesar de Kak falar, ele não obtém resposta da Eoin. Então ele remove o cobertor que cobre todo o seu corpo para encontrá-lo, experimentando sintomas de abstinência de narcóticos. Eon pede a Kak que lhe dê analgésicos, e quando Kak os entrega a ele, ele diz a eles que deveria ser tratado por seu vício, e pare de usá-los por um bom tempo. Ele está lá. Mais tarde, Eon diz que se o seu líder se recuperar, o golpe de Park irá falhar. Então Taeyeon virá para garantir que esse seja o caso. Ele então pede a Ko que o leve para onde será a reunião, e ele explicará a situação para Taeyeon. Depois disso, Kak fala com Yang Jin, dizendo-lhe que Eon está perto o suficiente a Taiwan para reportá-lo pessoalmente, então ele quer mandá-lo para a reunião. Mas Byung-jin recusa a proposta, então Kak e ele voltam para casa por conta própria. Ko consegue uma arma e algumas coisas para ajudá-los. Em seguida, eles dirigem um carro com Eoin algemado no caminho. Kak finalmente se abre enquanto Eoin ainda é snob. Mais tarde, eles param para comprar comida. Kwak está saboreando sua comida dentro do restaurante e percebe que ele está olhando para ele. Ele diz a ele para se aprofundar e, eventualmente, ele o aceita. Quando Kwak vê que está lutando para comer com as algemas, ele decide algemar seu braço e sentar ao lado dele. Depois de terminar a comida, Kak pede mais para ele. E Eon diz que não comeu nada desde que deixou Kaesa. Ele então acrescenta que o hambúrguer inteiro treme. Depois que Eon vê como Kak trata a garçonete norte-prefeitor, ele muda de ideia, fazendo com que Kwak descubra muito depois de continuar em seu rastro em seu caminho. Kak pergunta a Eon se ele tem família, porque percebeu que deixou essa informação em branco em seu depoimento. Quando Kak fala sobre seus filhos e ex-esposa, ele conta que também tem família. Ele pergunta a Kak se ele conhece G-Dragon, e Kak diz que todo mundo conhece G-Dragon. Clark pergunta a ele se ele já esteve no sul como espião, mas diz que sua filha gosta dele. Então Kwak toca sua música, canta e dança. Mais tarde, eles chegam ao destino e observam o encontro de longe. Infelizmente, eles não podem confirmar se Taeyeon está lá. Kwak instrui a ligar para Taeyeon e dizer que eles estão por perto, porque eles precisam que ele os convide para se juntar a eles quando ele sair do carro. Para ligar para Tion. De repente, eles
ouvem tiros e testemunham a morte do representante, fazendo com que a reunião termine. Os rebeldes seguem um carro sobrevivente com Kak e Eon em seu encalço. Mesmo que a EOM mate os insurgentes, o veículo sofre um acidente. Quando eles param para resgatar os representantes no carro, a MOE descobre que o representante está estacionado. Ele imediatamente o mata para terminar sua missão. Cook fica furioso ao dizer a ele que Park é sua única chance de parar a guerra. De repente, os atiradores estão de volta. Eon salva Cook do tiro, mas em vez disso leva um tiro. Na Casa Azul, Kak diz que a situação no norte será resolvido em breve porque o instigador do golpe está morto. O presidente lhe apresentou então uma gravação de Byung-jin até o momento de sua morte. Ele então decide levar adiante o ataque nuclear preventivo em Pyongyang. Enquanto isso, uma equipe de neurocirurgiões operando o grande líder. Enquanto Kak observa, um médico se aproxima dele, dizendo-lhe que a MOE tem pulmão metastático e estágio 4 câncer de pâncreas. Isso faz com que ele sofra um choque neurogênico e ele possa morrer qualquer minuto. Mesmo sabendo de tudo isso, Kak não conseguiu informar a ILM sobre isso. Em vez disso, ele pergunta por que matou Park. O proprietário diz que essa era sua missão, pois é o instigador do golpe. Cook diz que é estranho, porque ele não viria arriscar a vida se você fosse um instigador. Cook então recebe uma ligação interrompendo sua conversa com Yeon. Ele descobre que o relógio do grande líder é um gerador de código nuclear. De volta a Pyongyang, Tara está se preparando para se tornar um novo líder. Ao chegar à base militar, ele começa a atirar nas pessoas. Ele então pede o detonador e o gerador de código. Ao que um dos soldados diz que o gerador de código também deve estar. Ele diz que os grandes líderes mantêm o outro sempre com ele. Enquanto isso, Cook conversa com EOM no hospital, contando que retirar a declaração de guerra pode impedir o ataque nuclear. Então Eon pede seu telefone, e Cook entrega para ele, dizendo que tem muitas ligações perdidas de Tae. Ele então liga para Tae e informa que os bombardeiros nucleares americanos estão a caminho agora e o convence a retirar a declaração de guerra. Porém, Terhot pede que ele traga o relógio, o gerador de código. Quando Cook informa que o relógio é um gerador de código para lançar um míssil, ele começa a duvidar de sua fé em Tae. Então ele diz a ele que Taran planeja partir um míssil nuclear como uma explosão MP para interromper a comunicação do Sul. As forças especiais do Norte tomarão Seul e forçarão os Estados Unidos para negociar com eles. Enquanto isso, o Norte começou a bombardear a Casa Azul e os militares do hospital foram proteger o presidente. No entanto, Eon diz a Kak que é uma isca e que o verdadeiro alvo é o hospital. O resto dos soldados do Norte se infiltram no hospital. Um do Norte briga com Yeon. Quando ele pensou ter atirado no grande líder, ele descobre era apenas um cadáver que Yeon fingiu estar observando. Mais tarde, as forças especiais do Sul chegam e matam o soldado do Norte restante. Eles então transferem o grande líder para outro hospital para continuar sua operação. Depois disso, Yeon fala com Kak do lado de fora e diz que planeja levar o relógio para Taiwan. Mas eles colocarão um rastreador nele. Ele diz que eles podem usá-lo como isca, que ele entregará em Taiwan e o Sul bombardeará sua localização. Enquanto isso, os Estados Unidos lançaram 4 mísseis visando cidades importantes do Norte. No entanto, retomaram o sistema nuclear e conseguiram. Invadiu um foguete e lançou o Japão nuclear. Por outro lado, o Japão intercepta e explode o míssil do Norte no ar. Cook conta a ele o que aconteceu e sugere que ele vaze informações falsas. Que o grande líder está morto. Porque se eles acham que o plano Shin de assassinato funcionou. Enquanto isso lhes dará algum tempo, o presidente ordenou outro ataque. No entanto, os Estados Unidos não o farão porque, se assim for, o Norte ameaça bombardear o Japão, seu aliado próximo. Mais tarde, o presidente Lee Kak e um funcionário falam sobre as armas nucleares do Norte. Cook diz que eles nunca permitiram isso, mas ele assumirá total responsabilidade. Mas o presidente lhes dá permissão e diz a ele para tentar tudo o que puderem. No dia seguinte ele vai ao hospital Elmate e concorda com seu plano. Ele se veste com seu uniforme militar e os ponteiros do relógio e o relógio, dizendo a ele que eles removeriam o gerador de código e instalariam um rastreador. Então Coco leva até o túnel antes de se separar. Ian diz que eles devem mandar a garota de volta para o norte. Se tudo correr bem, Coco está prestes a colocar as coisas que comprou no carro. Mas ele diz que se algo acontecer, ele quer que ele os mande para sua família. Aí ele pensa Coco para tudo e vai embora. Quando ele entra no túnel, os soldados imediatamente o levam para Taiwan. Quando ele chegar a Taiwan, ele o faz refém e o obriga a confessar que matou o grande líder. Então ele aperta o botão do relógio para que seu ataque. Ele atira no vidro atrás dele e tenta avisar seus camaradas sobre a próxima bomba. Mas quando ele tenta escapar, os soldados o matam a tiros com o coração pesado. Coco pede permissão para lançar ataques enquanto os mísseis atingem o bunker. Os dois se despedem quando ele é morto junto com Tar. Algum tempo depois, o presidente Kim foi empossado e prometeu estabelecer a paz entre o norte e o sul. Coco visita o norte enquanto o representante negocia a paz com o grande líder como moeda de troca do sul. Então ele vê a família de Yeon e entrega seu presente para a filha dela. O filme termina com o
Norte concordando em enviar mais da metade de suas armas nucleares para o Sul, em troca dos seus grandes líderes como um primeiro passo em direção a uma Coreia unificada. Obrigado por assistir. Inscreva-se para mais vídeos como esse para ajudar o canal. Tenha um bom dia.